E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um Relações Internacionais em Minutos. A gente vai mergulhar hoje em um tema que está dando o que falar. É a Lei Magnitsky do EUA. E como ela pode impactar o Brasil. Pelo que a gente viu nas fontes, a coisa pode ficar tensa, hein? Pois é, o que me chama a atenção é como essa lei americana, a Lei Magnitsky, pode ter impacto em países como o Brasil, sabe? Em várias áreas. Política, economia, até na reputação internacional do país. É tipo como se fosse uma pedra num lago, né? As ondas se espalham para tudo quanto é lado. Exatamente. E tudo começou com esses pedidos aí de congressistas americanos pedindo para sancionar políticos e empresários brasileiros, né? Alegando corrupção e violações de direitos humanos. E aí que entender a Lei Magnitsky é crucial. Ela foi criada lá nos EUA para punir indivíduos em qualquer lugar do mundo que estejam envolvidos nesses tipos de atividades. Corrupção e violações de direitos humanos. Exatamente. É uma ferramenta poderosa, né? Coloca os EUA numa posição, digamos, de destaque, né? Na área internacional. E por que a gente está vendo, né? O governo americano pode congelar ativos, bloquear transações financeiras, até proibir a entrada nos EUA de pessoas acusadas sob essa lei. Nossa, imagina o impacto disso na vida de alguém. Imagina, de repente você perde o acesso a tudo que você tem aos EUA. Por isso que essa lei é vista como um instrumento de política externa, né? Os EUA podem pressionar governos e tentar influenciar, né, o comportamento global usando essa lei, a Lei Magnitsky. Usar como ferramenta, né? Exatamente. Mas vamos trazer essa discussão para o Brasil, né? Quais seriam as consequências reais se essas sanções fossem impostas, né? Porque as nossas fontes apontam para impactos bem significativos. Bastante. Para você ter uma ideia, imagina um alto funcionário brasileiro com bens num banco americano. De repente, suas contas são congeladas. Negócios com empresas americanas podem ser interrompidos. E até a capacidade de movimentar dinheiro internacionalmente fica restrita. E não são apenas os indivíduos que sentiriam o impacto, né? Isso poderia prejudicar a imagem do Brasil no cenário global. Com certeza. Se o Brasil for visto como um lugar onde a corrupção ou as violações de direitos humanos são toleradas, isso pode afugentar investidores estrangeiros. E até colocar em risco acordos comerciais importantes, como o acordo Mercosul-União Europeia, por exemplo. Nossa, é verdade. E é interessante como as fontes trazem diferentes perspectivas teóricas para explicar as possíveis consequências, né? Uma delas até menciona a escola inglesa de pensamento, vocês já ouviram falar? Sim, a escola inglesa ela ajuda a gente a entender como as sanções podem ter um impacto duradouro nas relações entre as nações, né? Ao longo prazo. Não é só um revés temporário, pode realmente remodelar parcerias econômicas e diplomáticas a longo prazo. É como um terremoto que causa danos permanentes na estrutura das relações internacionais, entendeu? Muda o jeito de um país se relacionar com o outro. Exatamente. E a gente não pode esquecer que a relação entre Brasil e EUA já teve seus altos e baixos no passado, né? Essa situação da Lei Magnitsky poderia piorar as coisas. Sem dúvida. E existe esse risco, né? As fontes indicam que a imposição dessas sanções pode aumentar a distância entre os dois países. E como o Brasil poderia reagir se essas sanções realmente acontecerem? Quais as opções? Bom, a possibilidade é retaliação, né? O Brasil poderia suspender acordos existentes com os EUA ou limitar a colaboração em iniciativas estratégicas, como, por exemplo, a exploração conjunta de recursos naturais na Amazônia. Seria um clássico cenário de olho por olho, dente por dente. Exatamente. Com consequências imprevisíveis para os dois lados. Para os dois lados. Mas será que todos não perderiam nesse tipo de situação? A retaliação não prejudicaria ambos os países? Esse é exatamente o argumento dos liberais, né? Eles veem as sanções como potencialmente desestabilizadoras para o comércio global, como algo que gera desconfiança. Isso poderia afastar investidores e enfraquecer os laços bilaterais que são tão importantes para a economia mundial. Então a gente pensa bem, né, em todas as consequências. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante, né? O Brasil deveria combater fogo com fogo, deveria criar sua própria versão da Lei Magnitsky. A gente já está vendo argumentos convincentes dos dois lados. O que você acha? É uma questão complexa, né? Que levanta a questão da soberania, né? E de como as nações protegem seus interesses. Uma linha de pensamento é que o Brasil precisa de suas próprias ferramentas para se proteger da pressão externa, né? E responsabilizar empresas e autoridades estrangeiras por irregularidades. Imagina, por exemplo, um caso de corrupção envolvendo uma multinacional americana atuando no Brasil sem uma lei semelhante a Magnitsky, como o Brasil poderia agir? Seria como uma forma de equilibrar o jogo, né? Exatamente. E de uma perspectiva construtivista, criar uma lei semelhante poderia ser visto como uma maneira do Brasil afirmar sua soberania, né? E impedir que os EUA tenham um monopólio
desse tipo de poder de sanção. A gente estaria criando novas normas no sistema internacional, mostrando que o Brasil também tem voz. Mostrando que o Brasil não fica só, né? Exatamente. Assistindo. Mas como na maioria das coisas em relações internacionais, existe toda uma batalha de narrativas, né? E agendas políticas em torno desse tópico. Afinal, quem define o que é corrupção ou violação de direitos humanos? Com certeza. E a gente precisa estar atento ao potencial de desinformação, né? E a manipulação de informações para atender objetivos políticos específicos. Isso me lembra de algo que a gente discutiu em episódios anteriores, né? A ideia de que conceitos como desinformação ou discurso de ódio são muitas vezes subjetivos e podem ser usados a favor de alguém. É como usar uma lente de aumento para distorcer a realidade. Exatamente. E a gente está vendo isso acontecer com a própria Lei Magnitsky. Dependendo de quem você perguntar, ela é uma ferramenta legítima para combater a corrupção ou uma forma de intromissão política dos EUA. A percepção é tudo em relações internacionais. A gente tem que tomar cuidado com as diferentes versões Exatamente. da história. E com essa reflexão, a gente vai ficando por aqui nessa primeira parte do nosso mergulho na Lei Magnitsky e suas implicações para o Brasil. Mas não se esqueçam, voltaremos na semana que vem para continuar essa conversa. Pois é, uma mentira repetida 1000 vezes. A informação, principalmente em tempos de redes sociais, pode ser uma arma poderosa. É verdade. E por falar em informação, acho que é importante a gente analisar o contexto histórico, né, das relações entre Brasil e EUA, para a gente entender melhor as implicações da Lei Magnitsky. O que você acha? Concordo. A história mostra que as relações entre Brasil e EUA nem sempre foram um mar de rosas, né? Já tivemos momentos de grande cooperação, como durante a Segunda Guerra Mundial, mas também períodos de tensão, de desconfiança, como na época da Guerra Fria. A gente tem que lembrar que, apesar de parceiros em alguns momentos, os dois países têm interesses próprios, né? E às vezes esses interesses entram em conflito. Faz parte da geopolítica global. Né? Exatamente. Cada um buscando seu lugar ao sol. E como a Lei Magnitsky se encaixa nesse contexto? A Lei Magnitsky pode ser vista como mais um capítulo nessa relação complexa, né, entre Brasil e EUA. As sanções, se aplicadas, podem aprofundar as divergências, criar um clima de instabilidade. Imagina, por exemplo, o impacto nas negociações comerciais entre os dois países. A gente pode acabar pagando pato, literalmente, né, com aumento de preços, falta de produtos. E o que o Brasil pode fazer para evitar esse cenário? Bom, existem algumas opções. O Brasil pode tentar dialogar com os EUA, né, buscando um entendimento mútuo. Pode também buscar apoio de outros países, formando alianças estratégicas, né? E, claro, pode fortalecer suas instituições, mecanismos de combate à corrupção, né? Mostrando ao mundo que está comprometido com a justiça e a transparência. Mostrar que está fazendo a lição de casa. Né? Exatamente. Mas e se o diálogo não funcionar? Se os EUA insistirem nas sanções? Quais as outras opções? Aí o Brasil teria que avaliar as opções, né? E tomar uma decisão difícil. A retaliação, como já mencionamos, é uma possibilidade, mas com riscos imprevisíveis. A gente não sabe como os EUA reagiriam. Uma outra opção seria o Brasil recorrer a organismos internacionais, como a Organização Mundial do Comércio, a OMC, né? Para tentar reverter as sanções. A diplomacia internacional é um jogo de xadrez, né? Com cada movimento cuidadosamente calculado. É preciso pensar em todas as possibilidades, né? E quais você acha que são as chances de sucesso de cada uma dessas opções? Olha, é difícil prever. O cenário é incerto, né? Depende de muitos fatores, como a postura do governo brasileiro, a pressão interna, a reação da comunidade internacional. A gente fica aqui na torcida para que tudo se resolva da melhor forma, né? Com certeza. Mas e o cidadão comum? Como ele se encaixa nessa história toda? Por que ele deveria se importar com a Lei Magnitsky? Porque as decisões tomadas lá no âmbito internacional impactam diretamente a vida de todos nós, né? As sanções, por exemplo, podem afetar a economia, o comércio, as relações diplomáticas, até mesmo a nossa liberdade de ir e vir. É como aquele ditado, quando os EUA espirram, o mundo todo fica resfriado. Exatamente. E por isso é tão importante que a gente se mantenha informado sobre o que está acontecendo no mundo, né? Para poder participar do debate e cobrar ações dos nossos governantes. Afinal, vivemos em uma sociedade globalizada, onde as fronteiras são cada vez mais tênues. É verdade, a gente não pode se isolar, né? O que acontece lá fora nos afeta de alguma forma. E falando em se manter informado, a gente tem alguns materiais excelentes nos links da descrição do episódio para quem quiser se aprofundar na Lei Magnitsky e suas implicações para o Brasil. Eu recomendo a leitura. É importante que a gente vá além das manchetes e busque entender a complexidade dos temas, né? Para formar nossa própria opinião. Formar uma opinião crítica embasada, né? Exatamente. E não podemos esquecer do lado humano dessa história, né? As sanções, embora visem punir indivíduos específicos,
podem acabar prejudicando pessoas inocentes, familiares, amigos, empresas. Todo um círculo social que pode ser afetado. Todos podem ser afetados pelas medidas restritivas. É preciso ter cuidado para não causar danos colaterais, né? É verdade. É preciso ter em mente que por trás dos números e das estatísticas existem pessoas de carne e osso, né? Com suas vidas, sonhos, dificuldades. As decisões políticas devem levar em consideração esse lado humano, evitando causar sofrimento desnecessário. E a gente não pode perder a humanidade no meio de tantas questões complexas. E aí fica a pergunta. Será que a Lei Magnitsky, como instrumento de política externa, é justa e eficaz? Será que ela realmente contribui para a promoção dos direitos humanos e o combate à corrupção? Ou será que acaba sendo utilizada de forma seletiva política? É uma questão complexa e polêmica, né? Que exige uma análise crítica e cuidadosa. O que a gente pode dizer é que a Lei Magnitsky, assim como qualquer outra ferramenta de poder, pode ser utilizada para o bem ou para o mal. Cabe a nós, cidadãos informados e engajados, fiscalizarmos a sua aplicação e lutarmos por um mundo mais justo e equilibrado. Exercer a nossa cidadania global, né? Exatamente. E por falar em justiça e equilíbrio, queria levantar um último ponto para a gente refletir. A Lei Magnitsky se aplica apenas a indivíduos estrangeiros. E o que acontece quando as violações de direitos humanos e a corrupção ocorrem dentro dos próprios EUE? É uma ótima pergunta. Levanta a questão da dupla moral, né? E da seletividade na aplicação da lei. Quem fiscaliza o fiscal? Quem garante que os EUE estão acima de qualquer suspeita? É. E nos leva a questionar se a Lei Magnitsky é realmente um instrumento de promoção da justiça global ou apenas uma ferramenta de política externa dos EUA. Será que é justiça para todos ou só para alguns? Fica a reflexão. E aí, pessoal? De volta para a última parte da nossa mergulho na Lei Magnitsky e suas implicações para o Brasil. A gente, nas últimas semanas, explorou os possíveis impactos, as diferentes perspectivas teóricas, o contexto histórico das relações entre Brasil e EUA, né? Mas a pergunta que fica é, e agora? Para onde a gente vai? O futuro é sempre incerto, né? Mas uma coisa é certa. A Lei Magnitsky está no radar e o Brasil precisa se preparar para lidar com as consequências. E você, o que acha que o Brasil deveria fazer? Como ele deveria se posicionar nesse cenário? Olha, na minha visão, o Brasil tem uma oportunidade de ouro aqui. Ele pode assumir um papel de liderança na construção de um sistema internacional mais justo, mais equilibrado. Ao invés de simplesmente reagir às pressões externas, o Brasil pode ser proativo, buscar o diálogo com diferentes atores, sabe? E propor alternativas à Lei Magnitsky. Que tipo de alternativas, por exemplo? Uma possibilidade seria a criação de mecanismos multilaterais de combate à corrupção e à violação de direitos humanos. Com a participação de diversos países e organizações internacionais, né, isso evitaria a imposição unilateral de sanções, como ocorre com a Lei Magnitsky, e garantiria maior legitimidade e mais transparência no processo. Entendi. Seria como um tribunal internacional, né? Imparcial, independente para julgar esses casos. Exatamente. De corrupção e violações. Sem distinção de nacionalidade ou ideologia. Isso sem viés. E como o Brasil poderia impulsionar essa iniciativa? Bom, o Brasil tem um histórico de diplomacia ativa e multilateralismo, né? E pode usar essa experiência para articular a criação desse novo sistema de justiça global. A gente pode, por exemplo, propor essa ideia nos fóruns internacionais, como a ONU, buscar o apoio de outros países que compartilham da mesma visão. Faz sentido. E, claro, o Brasil precisa dar o exemplo, né? Fortalecer suas próprias instituições, os mecanismos de combate à corrupção. Afinal, a gente não pode cobrar dos outros que não faz em casa, né? A gente tem que praticar o que pega. É isso aí. E você, como acha que a sociedade civil pode contribuir nesse processo? A sociedade civil tem um papel fundamental. Cobrar mais transparência, mais accountability dos governos. A gente pode pressionar nossos representantes políticos, participar de debates públicos, engajar em campanhas de conscientização, mobilizar a opinião pública em favor de um sistema internacional mais justo, mais democrático. A mudança começa por cada um de nós. A gente precisa se informar, se engajar, lutar por um mundo melhor. E com essa mensagem de esperança e ação, a gente encerra o nosso mergulho na Lei Magnitsky e suas implicações para o Brasil. Esperemos que vocês tenham gostado da nossa conversa. É isso aí. E não se esqueçam de curtir, compartilhar os nossos vídeos e deixar suas perguntas e comentários aqui embaixo. A gente quer muito saber a sua opinião sobre esse tema tão importante e tão complexo. É isso aí. A pergunta que fica é: qual o papel do Brasil na construção de um sistema internacional mais justo e equilibrado? Até a próxima, pessoal.